Pai, abençoa a Tua palavra, Senhor, nessa noite, que nós possamos ouvir a Tua voz e sermos ministrados por Ti. Espírito Santo, toma conta dessa reunião, toma conta desse culto, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Malaquias, capítulo 4, e nós vamos ler o último verso do último capítulo do último livro do Velho Testamento. O Velho Testamento se encerra de uma forma muito interessante. Ele diz assim, no verso 6, vamos ler o 5, para a gente entender o contexto. Malaquias capítulo 4, verso 5, diz assim: E eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O Velho Testamento, ele se encerra assim: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes que acabe tudo, antes que o mundo se acabe e venha o dia que o Senhor decretou como o dia do Senhor, eu vos enviarei o profeta Elias, e ele tem uma missão. E essa missão é converter o coração dos pais aos filhos e converter o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O Novo Testamento ele inicia, principalmente em Lucas, no capítulo 1, verso 17, quando ele fala de João Batista, ele diz assim: E ele virá no espírito e poder de Elias e converterá o coração dos pais aos filhos. Note que o Velho Testamento encerra com essa palavra, o Novo Testamento inicia com essa palavra. E hoje, no Dia dos Pais, eu quero conversar justamente sobre isso. Eu quero levar essa mensagem hoje dentro dessa perspectiva de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Eu não sei você, mas era interessante, ou pelo menos seria talvez lógico da nossa parte nós acreditarmos que o Velho Testamento encerrasse tipo assim: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vos enviarei o profeta Elias, e ele, com a unção dos céus, ungirá você para alcançar o perdido. Ou ele ungirá você para pregar arrependimento. Ou ele ungirá você para implantar o reino dos céus. Ou ele ungirá você para trazer santidade. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu não fira a terra com maldição. Não, ao invés disso, Deus ele diz assim: antes que venha o grande e terrível dia, para que a terra não seja ferida com maldição, eu vou liberar uma unção para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Por que isso? O que tem a ver o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais? Que negócio é esse dentro de casa tão importante que Deus encerra e inicia o Velho e Novo Testamento com essa mensagem? O fato é que lá em Gênesis nós vemos isso. Deus, o plano dele de implantação do seu domínio na terra era através de família. Ele diz: deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, e são os dois uma só carne. Uma vez que você estiver casado, você começa a ter filhos e multiplique, multiplicando povoe a terra. Ou seja, o plano, o propósito original de Deus era que o seu reino seria expandido através de Adão e Eva, através da família. Era a família que levaria o reflexo de Deus, os princípios de Deus, perpetuando de geração em geração, e o reino dos céus sendo expandido nas gerações seguintes, nas pessoas que estão ao redor, era através da família. Ele diz: não é bom que o homem esteja só, a solidão ela é ruim para todo mundo, e ela é suprida na sua essência, primordialmente dentro de casa, é na família. Eu sei que tem família que é complicada. Eu sei que tem famílias que a gente diz assim: André, você está falando isso porque tu não conhece a minha família, porque se você conhecesse a minha família, você não falava um negócio desse. É verdade, eu sei que existem famílias disfuncionais, eu sei que existem famílias problemáticas, mas de novo é uma questão filosófica. Se eu digo que esta família está errada, é porque existe família certa. Se eu digo esta família não funciona, é porque eu tenho um parâmetro, eu tenho um modelo de família que funciona. E é através desse modelo de família que funciona que Deus deseja implantar o seu reino, Deus deseja estabelecer o seu domínio. O nosso grande desafio, meu e seu, portanto, como pais, é sermos referência de Deus na vida dos nossos filhos, é sermos aquela imagem que os nossos filhos têm, obviamente, de um
uma aproximação de quem Deus é. E uma vez nós vivendo essa realidade, reproduzindo neles, e eles crescendo com essa figura, se relacionam com Deus, reproduzem nos seus filhos, e assim nós perpetuamos. Mas nós temos um desafio: é alcançar o coração dos nossos filhos, é conseguir chegar até o coração deles. E esse é um grande desafio, porque nós vemos hoje pais querendo mais serem amados do que serem admirados. Nós vemos pais mendigando hoje o amor dos filhos, bajulando os filhos, tentando alcançar os filhos, barganhando por esse amor, e uma vez assim fazendo, começam a criar filhos fracos. Filhos superprotegidos, na sua maioria, crescem delinquentes, porque não aprenderam a ter limites, não aprenderam a ter cercas, não aprenderam a ouvir não. Nós vivemos de duas gerações muito distintas. A geração dos meus pais era aquela geração que criança não falava na mesa, porque era criança. Se você falasse na mesa, você tomava um tapa na boca, você ia buscar os dentes no outro quarto, né? Porque, cara, criança não fala, e era um tapa na boca e já era, tu não cala a boca. Os filhos sabiam que eram amados pelos pais, mas eram amados daquele jeito, né? Não, eu sei que meu pai me ama, mas não tinha uma troca de afeto, não tinha carinho, não tinha abraço, não tinha conforto, não se tinha isso, porque isso não se era valorizado. Eu não cresci assim, os meus pais viveram nessa realidade, mas eu não cresci, eu e o Robson não crescemos assim. Nós crescemos num lar que nós respeitávamos os nossos pais, que nós sabíamos que precisávamos respeitar os nossos pais, mas nós éramos amados. Nós fomos amados, tinha uma linguagem, nós tínhamos condições de conversar dentro de casa e dar a nossa opinião, ainda que podia ser ou não aceita, mas nós tínhamos condições de opinar. Mas nós aprendemos a respeitar os nossos pais. Mas hoje nós vemos uma geração no outro extremo, onde ela barganha com os filhos o seu amor, principalmente são de pais separados. É impressionante como tem a necessidade de barganhar o seu amor e tem medo de dizer não aos filhos, porque tem medo de que o filho venha sofrer, de que o filho possa padecer. E aí então os filhos não respeitam os pais. Pais que desejam mais ser amados pelos filhos e não admirados, acabam ficando sem respeito dos filhos e também sem o amor dos filhos. Pais que buscam a admiração dos filhos são respeitados e igualmente amados. Eu lembro quando, sei lá quantos anos eu tinha, mas eu já era mais ou menos grandinho, assim, eu já era um adolescente. E eu arranquei um dente de manhã, e o dentista, era verão, e o dentista disse: cara, fica em casa hoje de boa, não faz muito exercício, não pega sol na cabeça, porque pode sangrar, pode ter uma hemorragia e tal. Beleza, fui para casa, fiquei em casa, a mãe que me levou no dentista, depois foi trabalhar, e eu fiquei em casa e de repente chega um amigo meu lá. E aí ele chega de bicicleta e diz: Anderson, nós morávamos em Sapiranga, e ele diz: o que tu acha de nós subir o Ferrabras de bicicleta, o morro? E aí eu disse: cara, não dá, eu arranquei um dente, e eu não posso pegar sol na cabeça, e não vai dar. E aí ele disse: não dá nada. E aí eu pensei: acho que não dá nada mesmo. Só que eu disse: cara, nós temos que ir, mas nós temos que voltar logo, porque eu não posso dar brecha, né? Eu não posso deixar na reta aí que descubram que eu saí de casa, porque afinal eu sabia que eu estava fazendo coisa errada, e o meu medo era que os meus pais descobrissem, porque eu sabia que eles me amavam, mas eu também os respeitava. Aí nós saímos de bicicleta. E aí, à medida que nós fomos subindo o morro, o suor começou a vir, e eu comecei a apertar. Digo: cara, isso não vai dar bem, mano, isso aí não vai dar certo, isso aí. E aí aquela vontade do desafio de subir o morro de bicicleta já começou a ser menor do que o meu medo de apanhar em casa, sabe como é que é? Eu pensei assim: cara, esse troço aí não vai dar muito certo. E aí nós chegamos na metade do morro, eu disse: não vai dar, nós vamos ter que voltar. E eu disse: cara, não vai dar, mano, nós vamos ter que voltar. E aí eles: não, mas vamos subir. Não, cara, temos que voltar, porque eu estava, né? E aí nós voltamos, e aí ele teve a brilhante ideia: vamos fazer uma corrida? E aí nós começamos, e nós viemos até bem, meio parelhinho assim, quase no fim era uma curva, e aí vinha um retão assim, naquela descendo,
Ele tinha uma bicicleta maior que a minha, então a roda dele era maior, ele ia mais rápido. Ele só gritou, tchau! E foi. E embalou, mano. E aí ele estava uns 100 metros na minha frente, quando a bicicleta deu aquela resbalada no saibro assim, sabe? E a bicicleta saiu debaixo dele e ele voou. Ele voou e escalavrou tipo uns 10 a 15 metros no saibro. Quando eu cheguei lá perto dele, todo ensanguentado, botei ele na bicicleta e aí ele disse, cara, me ajuda aí para casa, só não conta para minha mãe. Aí eu descobri que ele também tinha saído de casa sem contar para a mãe dele. Então, além de ele ser um delinquente, ele tinha acabado de gerar outro, que era eu. E eu levei ele em casa e ele disse, cara, me ajuda, nós vamos botar um band-aid. Olha as ideias. Eu vou botar um band-aid e vai ficar tudo bem. Eu digo, tá, eu te ajudo. E aí ele caminhando daquele jeito assim, todo descalavrado. Como é que eu não ia contar para a mãe dele, cara? Estava todo descalavrado. Aí ele tinha uma banheira na casa dele, a gente encheu a banheira d'água e eu enfiei ele para dentro. Quando ele entrou dentro daquela água, cara, o cara chorava de dor. Para você ter uma noção de o quanto ralou, ele teve que tirar carne do bumbum para fazer enxerto no corpo dele. Eu enfiava o dedo dentro dos buracos para tirar o saibro. E ele me olhava e dizia assim, só não conta para minha mãe. Vamos botar um band-aid. Olha isso, cara. Olha as ideias das crianças, mano. Um band-aid vai resolver. E o medo dele era o pai e a mãe. Porque naquela época o negócio era mais ou menos assim. Quando tu fazia arte e se machucava e chegava em casa da arte, antes deles fazer o curativo, tu apanhava, não é? E depois eles colocavam mertiolate, que era um troço absurdo, aquilo doía, ardia na alma. Hoje nem mertiolate dói, olha um negócio desse. Hoje o mertiolate é sem dor. Que graça tem um negócio desse, mano? Porque não pode. E nós estamos hoje criando numa geração uma galera que é extremamente fragilizada, que ela não pode sofrer, ela não pode, e ela não tem respeito pelos seus pais, ela não respeita os seus pais, ela não respeita a autoridade, ela não entende esse negócio. Olha só, eu entendo que alguns vivem essa tirania dizendo, não, mas tu não pode ser amigo dos teus filhos. Talvez você já ouviu essa frase, pai não é amigo de filho. Eu não concordo muito com essa frase, porque eu quero ser amigo dos meus filhos. O problema é que eu não posso esquecer de que eu sou pai. O problema é quando eu quero ser só amigo. Aí é um problema. Eu quero ser amigo dos meus filhos, eu quero que eles encontrem em mim um ombro amigo, eu quero que eles encontrem em mim alguém que os ame, que os abrace, que os conforte. Mas eles vão encontrar em mim também alguém que os corrige, que os disciplina, que os coloca no prumo e diz, não, cara, isso aqui está errado e você não pode. E não porque não, eu estou dizendo que não e eu preciso que você tenha limites agora. Mas nós temos hoje uma geração de pessoas que ficam nesse negócio, não, mas eu quero ser amigo do meu filho, eu quero ser amado, e barganham esse amor sem colocar limites. Não tem amor nem respeito. E nós vemos hoje essa geração fragilizada. Pais dizem, mas não dá, cara, você não conhece meu filho só me dá desgosto. Mas esse desgosto é para quem? Obviamente é para os próprios pais. O que nós nos damos conta é que os pais se tornaram vítimas daqueles que eles próprios vitimizaram. Quando você diz assim, meu filho só me dá desgosto, você não está revelando quem o seu filho é, mas sim quem você é como pai. Obviamente que toda regra tem exceção. Obviamente que tem pais que são gente boa pra caramba e tem os filhos da pá virada. Pais que são comprometidos, que têm responsabilidade, que os filhos por alguma razão, por alguma influência, por algum relacionamento de amizade, virou a pá e seguiu a vida daquele jeito. E o inverso também é verdadeiro. Tem filhos de pais que tinham tudo para dar errado
e optaram por fazer escolhas corretas, e hoje são pessoas formidáveis, com famílias formidáveis, com um exemplo de vida dentro da sua casa, e que não tiveram referência alguma dentro de casa. Mas essas são exceções à regra. Na maioria dos casos, nós vemos filhos que hoje são problemáticos, são, na verdade, de influência direta dos pais. De novo eu digo, toda regra tem exceção, eu não estou generalizando. Toda regra tem exceção. E um dia eu falei aqui, também, um tempo atrás, eu falei, um pastor amigo meu que, quando os filhos abandonaram os caminhos do Senhor e ele começou a se culpar, quando os filhos ficaram adultos, saíram da adolescência, 18, 19 anos, e saíram dos caminhos do Senhor, ele começou a se culpar, dizendo como é que eles viraram as costas para Deus, eu não fui um bom pai, e ele ministrava sobre família, ele se sentiu condenado, e Deus falou com ele, e disse, cara, se os filhos viram as costas para você e vão embora, e você é um bom pai, então o que eu fui no Éden? Porque no Éden, Adão e Eva viraram as costas para Deus, e Deus foi um pai perfeito. Nós temos exceções? Tem. Hoje, graças a Deus, esse meu amigo, os filhos todos estão com ele no ministério, servindo a Deus, nossas famílias abençoadas, tem sido muito legal. A semente plantada, ela vai germinar, ela vem, em algum momento ela vem, em nome de Jesus. Mas hoje eu quero conversar com você, não é nas exceções. Hoje o que eu quero conversar com você, o que eu quero meditar com você, não é nessa ideia de que, existe esse e aquilo. Eu quero conversar de uma forma geral do que a gente vê no nosso gabinete, do que a gente vê na nossa experiência, que sim, que os nossos filhos, eles são diretamente influenciados por quem nós somos. Mas então, Anderson, como é que eu mudo o meu filho? O primeiro passo é mudando a você mesmo. Porque se a sua má postura deformou o seu filho, a sua transformação o reconstruirá. Eu vou dizer de novo. Se a sua má postura, se o seu mau exemplo deformou o seu filho, a sua transformação o reconstruirá. Eu acredito que sempre é tempo da gente buscar salvar a nossa família, independente da idade dos nossos filhos, se eles já são adultos e têm família, se estão vivos, ainda é tempo de alcançarmos os seus corações. Nós vivemos hoje numa geração que ela é materialista e ela é hedonista. Ela é materialista no sentido da matéria, que ela valoriza o que é matéria, ela valoriza a matéria em si e ela valoriza o que lhe dá prazer. Ela é hedonista, ela busca o que importa para ela. As crianças, elas estão crescendo neste ambiente, no ambiente do material, do físico, do que eles querem, do que ele pode conquistar, do que ele pode ganhar. Ele está atrás da próxima bênção, do próximo brinquedo. Nós corremos atrás como adultos da próxima conquista e da próxima conquista e valorizamos demais o material e também valorizamos o alto prazer. Ela está crescendo nesse ambiente. Tudo aquilo, preste atenção no que eu vou lhe dizer, tudo que envolve o transcendente, que não é material, mas que é transcendente, e que envolve a morte do eu, que é a essência do evangelho, do cristianismo, se você não ensinar aos seus filhos isso, se você não discipular os seus filhos nisso, quando eles crescerem, eles não vão querer saber de Deus. Se você não conseguir quebrar essa corrente nos seus filhos, de um mundo materialista, da matéria e do alto prazer, se você não conseguir quebrar esse conceito, se você não conseguir quebrar essa corrente que é uma corrente da sociedade, da cultura a qual nós estamos imersos, se você não conseguir romper isso no seu filho desde pequeno, quando ele crescer, ele não vai querer saber de Deus, porque Deus é transcendente e vai exigir dele a morte do eu. Então esse Deus não me serve. Até porque as crianças, elas nascem por si só egocêntricas, elas são egoístas, é tudo meu.
E ela precisa aprender a compartilhar. Quem tem filho pequeno sabe disso. Ela precisa aprender a compartilhar. Quando ela vai na escola, quando ela começa a relacionar com outra, ela precisa aprender a compartilhar. E aí dá briga, dá puxa cabelo e tal, até ela entender que nem tudo é dela, né? Essa era a nossa grande briga que nós tínhamos com os nossos filhos pequenos. E várias vezes eu citei essa frase para eles. Pessoal, deixa eu te explicar um negócio. Tu não é o centro do universo. O mundo não gira ao teu redor. Tu precisa entender isso, que tu vai precisar compartilhar, que tu vai precisar se doar em favor do outro, que tu vai precisar ceder. E esse é o grande quê. Só que hoje os pais têm medo de confrontar isso. Os pais têm medo de bater de frente com isso, porque têm medo de ferir os filhos, têm medo de machucar os filhos. Como é que ele vai pecar? Como é que ele vai ficar? Eu não quero que ele se sinta constrangido, eu não quero que ele sofra. Eu não posso dizer não, porque se eu disser não, ele não vai gostar de mim. Você perde o respeito e perde o amor. Pais vêm conversar comigo e a gente pergunta, principalmente nesse tempo de pandemia, assim, né? A gente pergunta, e aí, como é que tá? Como é que estão as coisas e tal? Eu digo, não, tá tudo bem. Como é que tá a questão da igreja? Não, então, a gente não consegue participar dos cultos por causa das crianças, né? Por causa dos filhos, a gente não consegue fazer tal coisa por causa dos filhos, a gente não consegue por causa dos filhos. E os filhos, eles são desculpa para tudo, né? Às vezes, não, mas eu não consigo assistir, porque é bem na hora que os nossos filhos gostam de assistir o programa deles lá do YouTube, que tem tanta hora para assistir esse troço, né? Pode assistir qualquer horário, mas na hora da transmissão do culto é porque a criança gosta, e aí eles ficam calmos. Eles ficam calminhos quando a gente bota, então a gente bota e tal. Eu fico, quantos anos tem teu filho? Ah, tem 5. Eu digo, cara, espera ter 12. Que com 5 anos ele já controla essa casa, tu imagina com 12. Meu irmão, deixa eu explicar um negócio. Eu tenho 2 filhos, hoje adultos. Eu me converti com 17 anos, não tinha filhos. Os tive, ou os tivemos, né? Eu e a Miriam, obviamente. É que isso estava intrínseco na frase, né? Vocês entenderam isso, eu não conseguiria fazer isso só. Obrigado. Já há cristãos. O primeiro culto que o Tim assistiu, ele tinha 12 dias de vida. Nada, preste atenção, nada nos impediu de fazer para Deus por causa dos nossos filhos. Nada. Teve vezes que nós ficamos sem louvor na igreja. Eu era um ministro, a Miriam era a outra, pobre da igreja. Mas éramos. E o Tim era pequeno. A Miriam amarrava o Tim aqui naquelas, não sei como é que chama aquele troço lá, aquelas cadeirinhas que as crianças ficam abraçadas assim, né? E ele ficava com a cabecinha. E ficava. Ele já ministrava louvor por tabela naquela época, cara. E não tinha frescura, mano. E não tinha frescura. Nós ficamos sem carro uma época. Nós morávamos, não era muito longe, mas nós morávamos uns 3 quilômetros da igreja. Várias vezes, nós fomos de carrinho, enfiava as crianças no carrinho. Ou de bicicleta. E às vezes o Tim dormia, que tem que ficar segurando um aqui, o outro aqui. E tu pedalando. Porque ele ia caindo para o lado assim, né? Atrás aqui, tu ia segurando aqui, ele ia caindo para o lado. Cara, não nos impediu. E não nos impediu por uma razão. Porque eu preciso que eles estejam vivendo essa atmosfera e vivendo esse ambiente. As pessoas hoje dizem, cara, como é legal ter os filhos de vocês na igreja. É massa mesmo, eu sou muito orgulhoso e dou graças a Deus. Assim, eu não posso dizer assim, nossa, como nós somos bons em fazer isso. Não é isso. Foi graça de Deus hoje de tê-los nos caminhos do Senhor. Mas a gente fez isso de forma intencional. Não aconteceu por acaso. Não foi por acaso. Não foi assim, vamos ver quando é que eles crescerem, se eles vão querer servir a Deus. Não. Eles estavam comigo o tempo inteiro. E eu queria que eles se divertissem na igreja. Por isso que eu não me importo quando a criançada corre na igreja. Não na hora do culto, tá? Na hora do culto segura as ondas aí. Mas terminou o culto, deixa correr, mano. Deixa chutar a cadeira. Eles têm que gostar de estar na igreja. A igreja tem que ser um lugar que eles têm prazer de estar. É o lugar onde eles amam estar, onde eles vão ver os amigos deles, onde eles vão correr, terminar suado. Às vezes tem as crianças vinham mais suadas, que dia que abraçar. Não abraçar não, mano, agora não. Mas tem que amar. Ele tem que gostar de estar na igreja. Senão vai crescer e vai dizer, meu filho não quis mais. Não, claro que não. Ele não aprendeu. Ele não aprendeu que é bom terminar o culto. Hoje a gente não pode, mas vou para a cantina. Top! O que será que tem na cantina para comer? Da gente, de forma simples, de coisas simples, nós irmos
ministrando aos nossos filhos. Mas não, cara, hoje a gente tem dificuldade. E a gente então coloca desculpas para nós não estarmos no culto, ou não frequentarmos a igreja, ou não servirmos naquilo que Deus te chamou para servir. Irmão, você sabe aqui, cara, a gente não está pedindo para você ser escravo da igreja. A gente não tem esse troço aqui, mano, a gente é muito de boa com esse troço. O que eu estou dizendo é que às vezes você está se escondendo atrás do seu filho, dando desculpas de não se colocar a favor ou à disposição daquilo que Deus te pediu para fazer. Você está se escondendo atrás do seu filho, e você não está se dando conta que você está o prejudicando. Porque ele vai crescer, ele vai virar as costas para Deus, porque ele não aprendeu que o transcendente é importante, e o que abrir mão de si mesmo é importante. Ele só faz o que ele vê e o que ele gosta. E depois que eles estão adultos, com 18, a gente não sabe por que eles não estão na igreja. O nosso papel é representar Deus na vida dos nossos filhos. A pergunta é: que Deus que eles estão conhecendo? Que Deus que os nossos filhos estão vendo? Eu vou falar uma frase agora que ela pode ser forte, mas de novo, toda regra tem exceção. E talvez você pode ser exceção, mas eu não gostaria que você se escondesse atrás disso. Mas a fé que não afeta a sua casa, ela precisa ser questionada. A fé que ela só acontece no templo, que ela só acontece na igreja, e ela não tem reflexo dentro de casa, ela precisa ser questionada. Talvez vocês conheçam essa história, mas morreu o obreiro da igreja, o pastor foi fazer o enterro. Enquanto falava, começava a dizer de quão homem de Deus era, de quão servo era, de quão importante ele foi para a igreja, de quão comprometido, quão sério, quão correto e tudo isso. De repente o filho de 5 anos puxa a mãe e pergunta se estava no velório correto, porque ele não conhecia esse indivíduo. Paulo, ele nos dá uma dica. Na verdade, é uma palavra, não é só uma dica, é uma instrução profunda. Eu quero que você abra comigo em Efésios, no capítulo 6. Efésios capítulo 6, no último capítulo da carta de Paulo, ele fala aos filhos e depois ele fala aos pais. Ele diz no verso 2 de Efésios capítulo 6, ele diz assim, desculpa, 2 não, o 4, no 1 e no 2 e no 3 ele fala sobre os filhos, e no 4 ele diz assim: e vocês pais não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo, ele diz o seguinte: não irrite os seus filhos, o que parece às vezes fácil, né, da gente fazer, muito fácil. Mas Paulo diz assim: não irrite os seus filhos. Cara, mas às vezes não irrita, eles ficam irritados, né? Não é culpa minha, é que eles se irritam por qualquer coisa. Mas Paulo diz: não irriteis os vossos filhos, antes, através de 2 coisas, disciplina e admoestação no Senhor, você deve de criá-los. Essa palavra disciplina, ela tem uma conotação de instrução, onde você instrui, mas também pune quando a instrução não acontece. Então existe a ideia da instrução e da correção. Existe a ideia de eu dizer: cara, é para lá que você vai, e se porventura você não for, você sofrerá as consequências de não ter ido. E eu faço isso no Senhor. E também tem a admoestação, aonde eu exorto, aonde eu ensino, aonde eu me debruço sobre ele em amor para alcançar o seu coração. Aonde ele descobre, o texto lá de Malaquias, que o que mais importa é eu ter o coração do meu filho e o meu filho ter o meu coração, onde nós estamos conectados de coração para coração.
Mas a ira dos filhos, ela é provocada, e os filhos ficam irados. E não é aquela ira que quando você olha para ele no mercado e diz assim, quando eles são pequenininhos, e você diz assim, não, você não pode comprar tal coisa, a gente não vai levar. E ele se atira no chão, porque eu quero. Aquilo não é ira, aquilo é manha. Aquilo é sacanagem das crianças, entendeu? Eles estão querendo sacanear, mano. Eles estão querendo usar, eles estão te manipulando para alcançar alguma coisa. Não é disso que Paulo está dizendo. Sabe o que de fato ira os teus filhos? E eu vou falar duas coisas que nós evitamos de irar os nossos filhos, que fazendo isso, podemos talvez citar mais, mas duas coisas pelo menos, que nós evitamos de causar ira nos nossos filhos. A primeira coisa que causa ira demasiadamente nos nossos filhos é a hipocrisia. É ele ouvir o teu discurso e não encontrar respaldo nas tuas ações. Isso indigna, porque tu vai pregar moral de cuecas. Você vai querer dizer para ele, hoje eu estou usando uns troços meio estranhos de novo, né? Também umas frases assim que não são muito bíblicas, isso aí, mas enfim. E ainda no culto ao vivo, cara, não sei, cara. Mas sabe o que indigna os seus filhos? É quando você tenta explicar para ele uma coisa e dizer o que ele deve de fazer, só que você não faz. Ele não encontra em você referência. Isso indigna. Isso revolta. Sabe por que muitos dos filhos com 18 anos saem da igreja e não querem mais saber de igreja? Porque na cabeça deles eles dizem, é um bando de hipócritas. Porque na igreja eles vivem um negócio, mas dentro de casa é outra coisa. Isso os indigna, os revolta, os ira. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Eles notam rapidinho quando nós estamos sendo hipócritas. É 2 toques. Eles notam que você está querendo falar um negócio para eles, mas você não vive isso. Isso os indigna, porque você colocou uma demanda sobre eles que nem você quer carregar. Você exige algo deles que você não quer carregar. Quem é tu para me dizer um negócio desse? Segunda coisa que eu quero falar para vocês sobre irar os filhos é justamente o oposto disso. Para você não irar os filhos, seja referência. Não só não seja hipócrita, mas busque ser referência. Busque ser alguém onde os filhos olham para você e se espelhem em você. Você não vai conseguir ser referência de tudo. Nós não somos plenos, nós não somos completos. Mas aquilo que você puder, seja referência. Naquilo que você puder, se debruce sobre o seu filho, que ele encontre em você alguém que ele se espelhe. Talvez ele não vai querer ser tudo de você. Talvez ele não vai querer ser igual a você em todos os aspectos. Isso é bom, porque cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua forma de ser, assim como nós desejamos crescer e desenvolver. Mas que ele tenha algo que ele olhe e diz, cara, se eu puder ser assim, se eu puder ter isso, se eu puder viver aquilo que o meu pai ou a minha mãe vivem, que ele encontre em você referência. Eu já falei aqui outras vezes, o primeiro homem de Deus que o seu filho tem que conhecer é você, pai. Não terceirize a educação, não terceirize a espiritualidade dos seus filhos. Não jogue a espiritualidade para o professor da escolinha, como quem diz, eu largo na escolinha e eles lá vão resolver a espiritualidade dos seus filhos. Não, não vai. Assim como educação não aprende na escola você vai ter escolarização, educação se aprende em casa. Assim a espiritualidade também não é na escolinha, é em casa. Ele vai aprender a ler a Bíblia com você, ele vai aprender a orar com você, ele vai aprender a ter retidão, comprometimento com o reino, é com você. Então não pensa, de novo, chega lá, nossa, ficou adulto, saiu dos caminhos do Senhor, não sei porquê, eu sei. Ele não tem referência alguma, ele não encontra padrão nenhum. Eu terceirizei isso na expectativa de que em nome de Jesus, aleluia, quando ele crescer, ele seja a exceção. Meu irmão, intencionalmente, essa é a razão porque o Senhor vai derramar uma unção nos últimos dias.
de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Porque essa conexão, essa estrutura, esse avivamento que ele acontece de dentro para fora, ele é um avivamento estruturado. Ele é um avivamento que causa impacto. Meu irmão, olha a estratégia, com todo respeito, obviamente, a todas as demais religiões, e aí, enfim. Mas nós vemos a estratégia muçulmana de um crescimento muito maior do que um evangelismo de tentar converter pessoas ao islamismo. Eles têm implantado a estratégia de filhos e famílias e filhos e filhos e filhos, e é uma religião que tem crescido demais, porque eles entenderam um princípio do reino, que a expansão acontece de dentro para fora. Ela acontece de dentro de casa. Então sim, cara, se eu sou um cristão, a minha expectativa, obviamente, é que os meus filhos sejam cristãos. Eu sentei com eles quando ambos fizeram 18 anos, com os dois. Eu disse: galera, o que eu pude fazer por vocês até aqui, o caminho é de vocês agora, a jornada é de vocês agora, até a fé é de vocês agora. Obviamente que eu tinha expectativa de eles continuassem seguindo na fé, porque a gente semeou o que pôde, a gente plantou o que pôde, a gente se debruçou sobre eles o que pôde, a gente tentou derramar sobre eles o que a gente pôde, na expectativa, obviamente, que eles seguissem a fé. E aí quando eles têm as suas experiências com Deus, bora, é para lá que não tem para onde correr, mano. Para onde eu vou, se só tens as palavras de vida eterna? Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão, de implantar sobre os nossos filhos, de derramar sobre eles isso. De novo, toda regra tem exceção. Às vezes nós temos alguns revés, às vezes coisas acontecem que nós não gostaríamos que acontecessem, às vezes nós temos experiências que nós não sabemos explicar o porquê, sejam de filhos, sejam de pais, a gente não sabe explicar. Não é dessas situações que eu estou conversando, eu estou falando com você de uma forma geral. Cabe a nós, e quando nós chamamos para nossa responsabilidade de amar os nossos filhos, mas também de discipliná-los, de corrigi-los nos caminhos do Senhor, de amá-los, de exortá-los, de discipliná-los, de ensinar a eles os limites, o respeito, e de conduzi-los diante do Senhor, alcançando o seu coração. Quando eu falo isso de coração para coração, para mim foi sensacional, e para mim isso foi libertador. E eu falei outras vezes já, e vou repetir. Quando os meus filhos estavam chegando na adolescência, um pouco antes deles chegarem na adolescência, eu estava um pouco apavorado de como seria a adolescência deles, porque eu sempre falo, né, que eles ficam doidão. E aí eu achei aquele livro do Danny Silk, que ele diz o seguinte, que antes de você querer a obediência dos seus filhos, alcance o coração deles, que eles saibam que você os ama mais do que a obediência deles ao que você pediu. Isso para mim foi libertador, porque obviamente que eu quero a obediência deles, mas eles precisam saber que eu os amo mais do que a obediência deles. E quando eu digo para eles alguma coisa, eu não estou só preocupado com o comportamento deles, eu estou preocupado com eles. Então está claro para eles, quando eu chego para eles e digo assim, cara, isso aqui não, eles sabem que eu não estou só dando uma regra, eles sabem que eu ter dito não é porque aquilo provavelmente será muito prejudicial para eles, porque eles entenderam que eu os amo mais do que a obediência deles àquilo que eu peço. Nós tivemos já várias situações onde, em determinados momentos, em lágrimas, um deles chega para mim e diz, pai, onde eu estava apertando eles, né, Abel um dia, eu não vou contar, tá, Abel? Mas eu apertando a Bel um dia, alguma coisa que eu achei que ela tinha errado, e eu apertei ela e disse, filha, aqui tu errou, aqui tu errou, aqui tu errou, aqui tu errou, e eu estava apertando ela, e ela disse, não pai, eu não fiz, mas está aqui, pai, eu não fiz. Eu digo, mas filha, como está aqui? Era um negócio no celular, enfim, que ela estava participando de um grupo lá, que botaram no grupo, que obviamente no grupo tu não tem controle, mas eu estava muito bravo com o que eu vi no grupo, e eu disse, mas como isso, filha? Daí ela disse, pai, eu não faço nada disso. E ela olhou com lágrimas nos olhos, dizendo, pai, é importante para mim que tu acredite em mim, porque a tua opinião, para mim, é importante. Naquele dia eu entendi. Ela compreendeu que eu a amo mais do que a obediência dela, que aquilo que eu penso dela é importante. Então quando eu falo alguma coisa, tem um peso diferente, porque eu não estou só atrás da obediência, eu estou atrás do coração dela.
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. A estrutura, o planejamento de avanço do reino de Deus, ele acontece dentro da nossa casa, ele inicia dentro da nossa casa. E nesse dia dos pais, se eu puder incentivar você, mano, nosso primeiro ministério, ele acontece dentro de casa. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você nessa noite, mas eu vou pedir, seja você que está em casa ou você aqui, que você se junta aí com a sua família. Junta aí, se você está aí com a sua família, junta aí. Eu sei que a criançada que está lá em cima não tem o que fazer, né? Mas estão lá em cima, mas junta aí com a sua família. Eu quero orar contigo. Eu quero me colocar diante do Senhor com você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Aleluia, aleluia. Senhor, eu abençoo, Senhor, a casa dos teus filhos. Eu abençoo o lar dos teus filhos. Senhor, eu oro neste tempo e te peço, Senhor, que essa unção que tu tens para derramar nos últimos dias, antes que venha o grande e terrível dia, que ela seja derramada sobre as nossas vidas. E que tu converta, Senhor, o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Senhor, que as famílias sejam restauradas, que os lares sejam refeitos. Senhor, em nome de Jesus, restaura, Senhor, as famílias. Restaura, Senhor, as famílias. Nós abençoamos, Papai, os lares em nome de Jesus. Senhor, aqueles que foram destruídos por alguma razão, Senhor, o vento bateu e parte dessa casa caiu. Eu oro, Senhor, e te peço, reconstrói, traz restauração, traz cura, traz perdão, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, restauração na vida dos teus filhos. Que tenhamos, Senhor, lares fortes, famílias, Senhor, restauradas, famílias comprometidas contigo, famílias que conhecem o caminho do trono, pais e mães, Senhor, que são referência na vida dos teus filhos, que são modelo para os seus filhos, de homens e mulheres de Deus. Pai, eu os abençoo. Mais uma vez eu oro, Senhor, que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos, que o coração dos filhos se converta ao coração dos pais. Que haja, Senhor, essa união, que haja, Pai, esse comprometimento de um para com o outro. Que possamos viver família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te amamos, Senhor. Te amamos. Te amamos, te amamos, Pai, Pai, Chinê, Pai. Não sei se vocês conhecem esse velhinho aqui, mas esse velhinho aqui é meu pai. Quando a gente se converteu, eu tinha 17 anos.
E eu já era adulto, né? O Robson tinha 14 na época. E o pai ainda demorou mais uns 2 anos para vir para Jesus. Então, eu não aprendi a ler a Bíblia com ele. Eu não aprendi a orar com ele. Eu não aprendi as coisas do reino de Deus com eles, afinal, nós não servimos ao Senhor naquela época. Mas com esse velhinho aqui, eu aprendi a ter caráter. Com esse velhinho aqui, eu aprendi que conta se paga em dia. Com esse velhinho aqui, eu aprendi a respeitar as pessoas, a honrar as pessoas, a honrar os mais velhos. Eu aprendi a viver, a ser uma pessoa de bem, mesmo longe dos caminhos do Senhor. Com esse cara aqui eu aprendi a amar, cara. Porque eu lembro quando eu casei, na semana que antecedeu o nosso casamento, o pai ia deitar comigo todo dia de manhã. Eu me acordava e tinha um velho em cima de mim. E ele ficava deitado comigo, cara, porque era a última semana que eu estaria em casa. Eu lembro de vezes antes de me converter, que eu saía de noite, eu voltava tipo 3 da manhã, no inverno, e não foi nenhuma nem 2 vezes que eu chegava em casa e ele estava na rua, enrolado num cobertor, por causa do frio, do lado de fora de casa, me esperando, porque ele não sabia a hora que eu ia chegar, e ele queria ter certeza que eu ia chegar bem em casa. E esse cara foi modelo para mim em muitas coisas. E nesse dia eu queria honrá-lo e gostaria de incentivar vocês a fazerem o mesmo nessas pessoas que vocês amam, dessas pessoas que são importantes para vocês, nessas pessoas que são modelo, que são referência na vida de vocês, em nome de Jesus, amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Lembra que não pode derramar nada no chão. Que dia pra gente fazer culto assim, né? Não era pra fazer culto assim. Por essa eu acho que ninguém esperava, nem ele esperava, ninguém, não falei com ninguém, foi surpresa. Mas Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque tudo que tu falou aqui foi o que tu foi a vida inteira. Eu quero te agradecer porque tu é exemplo. Tu não é só... Tudo que tu prega, eu vejo em casa. Tudo que tu fala, eu sei que é verdade. E eu quero te agradecer porque tu busca todo dia ser mais como Cristo. E porque tu plantou essa semente no nosso coração. Fez com que a gente ansiasse cada vez mais ser mais parecido com Ele. Pai, o teu caráter, se eu conseguir ser metade do que tu é, de verdade, eu sei que eu vou ser um homem tremendo de Deus. Toda minha perna tá tremendo full aqui. Eu te amo demais. Eu te amo demais. Eu não podia pedir por coisa melhor de verdade. Te amo. Não sei se a Bel vai falar. Eu quero. Mas isso que o Tinho falou de ele ser exatamente aquilo que ele prega e as coisas que ele coloca é muito engraçado, porque engraçado em partes, mas a pessoa que ele é aqui em cima é exatamente a pessoa que a gente vê em casa.
E é muito louco porque muitas vezes a gente vê diversos pastores e diversas histórias onde aí as pessoas vêm conversar, e eu tenho um exemplo incrível na minha casa. E algo que ele plantou no nosso coração foi esse amor pela igreja. E a forma que ele ama Jesus, a forma que ele ama as pessoas, ele conseguiu passar isso pra gente. Não tem como eu ser mais grata por isso, porque ele nos ensinou a amar Jesus com a vida dele. E hoje a gente está aqui, a gente está envolvido no ministério, porque a vida dele e a forma como ele se entrega mostrou isso pra gente. Ele veio aqui, varrer a entrada porque ele quer dar o melhor. Mostrou isso pra gente, mostrou esse amor que a gente vai ter por Jesus e vai ter pelas coisas da igreja. Então ele realmente é o nosso maior exemplo. E ele nos ensinou tudo. A mãe também, obviamente. Mas ele é o nosso melhor amigo. Ele conseguiu. A gente tem um respeito absurdo por ele. E a gente confia em ti absurdamente, porque tu é o nosso amigo. Ai, ganhei meu presente. Amém. Ai, ai. Glória a Deus. Amém. Amém.